Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra Cria. Falar de inveja é complicado porque todos nós temos inveja vez ou outra. Mas, como eu gosto sempre de me basear por Jesus, ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Eu, porém, vos afianço que nos compete a obrigação de procurar a luz, o bem e a felicidade, trabalhando sem desânimo e servindo a todos, sem descanso, inacessível à peçonha do ódio, da inveja, do ciúme, do desrespeito e da misericórdia, portadores que são de veneno e trevas para o espírito. Credo! Jesus não facilita a nossa vida. Mas vamos em frente. Vamos por outra vertente. Vamos lá para Nietzsche. Nietzsche disse: quem parece nos detestar nutre no fundo uma admiração oculta por nós. A inveja funciona da mesma forma. A fúria do invejoso sempre se direciona para o êxito. Eu gostei mais dessa fala de Nietzsche. Por isso nós vamos refletir sobre isso e ver como o invejoso pode nos levar ao êxito. Antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e conte para mim se você já sofreu com a inveja de alguém ou se você já sofreu por você ter invejado alguém. Vamos lá? Você sabia que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença? E que a indiferença está muito atrelada à inveja? Nietzsche disse que a inveja dos homens mostra quão infelizes eles se sentem e a atenção constante que dão aos que fazem os demais mostra como a sua vida é tediosa. Ao invés do invejoso cuidar da sua vida, ele prefere cuidar da vida dos outros, porque a dele é muito chata. A pergunta que não quer calar é: você é invejoso ou é invejado? Deixe no comentário. Sabe, o grande problema da pergunta que eu fiz e pedi para você deixar nos comentários é que nós não reconhecemos essa disfunção emocional em nós. Nós só vemos nos outros. Mas tem uma boa dica para te ajudar a descobrir se você é invejoso ou não. Quando as pessoas falam para você sobre um projeto muito legal que está sendo desenvolvido, seja lá o que for, pode até ser um plano de viagem que fará, enfim, qualquer coisa. Pense em como você reage. Você aponta as falhas do planejamento, fala sobre os pontos em que a pessoa não tinha pensado, ou você fica feliz com ela? As respostas dirão muito sobre você. Falarão muito sobre você. A pessoa invejosa, ela não consegue viver a sua vida. Ela precisa viver a vida dos outros. Quando nos alimentamos desse tipo de conduta, nos aliamos a pessoas que pensam igual. Inclusive, nos aliamos a espíritos que pensam igual. E eles nos torturam mostrando o sucesso dos outros. E mostram a nossa derrota, que nem sempre é verdade. Mas como nós somos pessoas iludidas, não conseguimos discernir a verdade. A felicidade de um parente, de um amigo ou de um desconhecido se torna uma tortura para ele, que já se sente muito feliz e procura levar essa infelicidade para os outros. Se torna uma pessoa amarga, rancorosa. Às vezes nós dizemos: Nossa, não vou com a cara da fulana. não me fez nada, mas eu não gosto dela. É a inveja falando. Ela tem alguma coisa que não temos e gostaríamos de ter. Às vezes, é a coragem de fazer determinadas coisas e nós nos escondemos atrás do puritanismo, malhamos a pessoa,
nada mais é do que inveja. Ela teve coragem de fazer o que nós gostaríamos de fazer, mas temos medo. Nós lemos no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 926, quando ele diz: invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Nós olhamos as pessoas pelas coisas que elas mostram. Não sabemos o que vai na sua alma. Nós só vemos as viagens que fazem, as roupas que usam, a casa, o carro. Imaginamos o quão são felizes. Nos iludimos achando que a vida delas é perfeita. Elas têm tudo e nós não temos nem o dinheiro para pagar a luz no final do mês. Nosso filho precisa de um tênis e não temos como comprar. Eles são bonitos, seus parceiros, parceiras também são, e nós aqui tão estranhos. Mas nós só vemos o que elas querem mostrar. E nós perdendo tempo e gastando energia invejando essas criaturas. Quantas pessoas famosas, milionárias, poderosas estão desistindo da vida? Porque o que elas querem de verdade, o dinheiro, o poder, o corpo perfeito, não compra. Mas isso nós não vemos ou não ligamos. Daríamos tudo, ainda assim, para estar no lugar delas. Pobres criaturas que somos. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 970, em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Ele pergunta. E os espíritos respondem, pode resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser feliz e não obterem. Verem a felicidade e não na poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivos pelo que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejarem todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Quando nos encaixamos na resposta dos espíritos, vemos o quanto somos criaturas birrentas, perdendo tempo, querendo ser feliz com o que não temos. Olhemos à nossa volta, procuremos ver os amigos, a família, as dificuldades que temos. Isso é real e isso pode ser fonte de ventura. Isso é real, todo o resto é ilusão. Façamos o nosso melhor com a nossa realidade. Carl Gustav Jung disse: até você se tornar consciente, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Como o invejoso pode nos levar ao êxito? Nos ajudando a ver que nós não somos tão diferentes, que devemos aprender a lidar com aquela pessoa que pensa diferente de nós e, acima de tudo, desenvolver compaixão para conosco e para com o outro. Eu espero ter trazido muitas reflexões para você e te convido a se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e lembre-se de deixar seu like. Me ajuda na divulgação do canal Palavra Cria. Eu te vejo em breve.